Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, iniciando agora o nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT, e sempre com programas inéditos. Hoje a gente está trazendo aqui um bate-papo muito especial, tem muita coisa para a gente perguntar aqui, diretamente para o diretor do Departamento de Trânsito e Transporte Urbano de Marabá. A gente sabe que aqui no nosso município o trânsito é municipalizado, né, já há muitos anos, através de uma autarquia, que é o DMTU, e hoje à frente do órgão está o Josenilson, que está aqui conosco, e trouxe também para participar do bate-papo o Rony Coelho, que é coordenador operacional de transporte. Então, tem muita coisa para a gente conversar aqui sobre várias áreas relacionadas ao trabalho do DMTU, mas eu começo primeiro dando um bom dia para os nossos convidados. Josenilson, bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, Patrick, é um prazer novamente estar aqui nesse programa de grande audiência, né, e dizer que é uma honra estar aqui para esse bate-papo, esclarecer a sociedade de Marabá, a importância do nosso trabalho para a sociedade, né, os procedimentos do DMTU. Perfeito. Então, eu queria agradecer também o convite. Que bom. Também, Rony, obrigado, bem-vindo. Eu que agradeço. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos. A gente está aqui para tentar fazer esse bate-papo, esclarecendo aí para a sociedade, né, algumas situações que ainda estão um pouco nebulosas. Sim. E mostrar... E as mudanças, né? Também sempre tem mudança, né? Sim, as mudanças diversas, né? Sim. Agora, recentemente, o Código de Trânsito teve mais de 60 alterações. Perfeito. Né, entre duas leis. E acaba batendo no colo de vocês que são a ponta, né? Acaba batendo no nosso colo, né? E mostrar também que a nossa missão é salvar vidas. Perfeito. Então é isso. Pessoal, então vamos direto ao ponto, que tem muita coisa aqui para a gente conversar. Eu vou até pedir para o Salatiel jogar a primeira foto aqui na tela, porque tá aí. Isso aqui, esses registros aqui são quando a apresentação desse uniforme, que é o novo uniforme do MTU, acaba de estrear, inclusive foi mês passado, né, Josenilson? Você vai explicar aqui para a gente. Então a gente tem aqui a imagem do dia que foi apresentado esse novo uniforme e também de uma outra novidade, que é o colete balístico, né? Que também foi acrescentado como item do uniforme de vocês, e também vocês receberam novos itens, assim como o acréscimo de novos agentes também esse ano. Então, eu queria que você falasse já dessas três coisas aí. Você estava me adiantando aqui em off que esse uniforme, inclusive, tem uma tecnologia, né, nesse tecido, né, que é mais leve, então é necessário, porque o agente passa o dia na rua com a cara no sol. Sim, Patrick, eu queria aqui, né, esclarecer a sociedade de Marabá, a importância, né, e o crescimento do DMTU nos últimos anos. E há uns 30 dias atrás recebemos aí o uniforme novo, um uniforme com a tecnologia, né, avançada. Hoje esse uniforme ele aguenta mais a questão do calor, do frio, ele tem esse amparato, né, e dá mais visibilidade ao condutor quando vê o agente na via, né? Quando você fala visibilidade, é a questão da cor, né? Que a gente estava usando até agora um caqui, né? Acho que era um bege, né? E agora foi para esse amarelão e marca-texto. Então, assim, ele vai trazer mais segurança para o agente, certo, até mesmo na via, quando o agente for participar de uma operação, de uma blitz, ele vai estar mais visto ali, né, na via, e vai trazer mais segurança, né? Tá. E o colete também? O colete... Vocês já usavam, né? Acho que ganharam foi novos, é isso? Não, era uma conquista, né, há muitos anos, da categoria de ter esse colete balístico, uma proteção individual para cada um. E no início desse ano, a gente adquiriu esse colete balístico, né, e é de suma importância falar isso, que a categoria do DMTU, ele tinha esse anseio dessa proteção, e esse colete balístico ele veio no momento oportuno, no momento que todos os agentes agora, né, têm esse colete balístico. Nós somos 112 agentes municipais de trânsito e transporte que usamos diariamente essa proteção individual, que é o colete balístico. Certo. Então esse já é o uniforme que está amplamente utilizado na rua, todos os agentes já estão fazendo uso dele. Positivo, já está padronizado, e isso é uma tendência nacional de todos os agentes municipais de trânsito. Esse padrão
do uniforme é um padrão que está sendo discutido nacionalmente com todos os agentes municipais de trânsito, para que a gente possa uniformizar o padrão dos agentes de trânsito como a Guarda Municipal, né? Então, também aqui agradecer ao nosso governador que está concedendo aí um colete balístico para todos os órgãos municipais de trânsito. Então foi uma parceria do Estado com o município. Nós vamos receber novos coletes agora do Estado. Né? Esse é do município, mas já está vindo outros coletes do Estado. Então está claro. Né? E aí são 44 já municípios municipalizados do trânsito, onde estarão recebendo esses novos coletes do Estado. Certo. Rony, sob o ângulo também daquele agente que vai estar fiscalizando o transporte, também é importante essa mudança, né? Sim, importante. É como o diretor sempre frisou aqui, né? A questão da visibilidade. Certo. O agente de trânsito ele tem que ser visto. Ele tem que ver e ser visto, né? A gente está ali diariamente na via, ou seja, a gente também tem que ser visto pelo condutor, né? E essa cor vai trazer uma maior visibilidade para o condutor, né? Ou seja, a chance de a gente ser atropelado é bem menor. Bastante. Rony, mas é comum a gente ser atropelado? Não, não é. Mas assim, dá uma segurança maior. É um risco que está sempre presente no trabalho. É um risco que está sempre presente. Essa cor também, ela está sendo padronizada, né? No Brasil, a Associação dos Agentes de Trânsito, a AGT, né? Que já criou essa cor, né? Já padronizou essa cor para o Brasil inteiro. Eu fui um pouco resistente quanto a essa mudança, porque nós tínhamos uma identidade, né? Há mais de 20 anos aí com essa cor marrom. Certo. Algumas pessoas até chamavam a gente de marronzinhos, né? Na via. Mas isso é normal, toda cidade, né, tem esse negócio, né? Assim, mas assim, é resistente de início, mas depois você vê essa questão da visibilidade, essa questão da padronização para o Brasil inteiro, então a gente acaba aderindo também, né? Tá. Tem a questão do colete também aí, que o município deu através da Secretaria da SMSI, e agora vamos receber esses novos coletes aí do Estado também. Não traz tanta visibilidade, porém temos aí a boa parte do nosso uniforme bem visível, né? Como as mangas, as faixas refletivas. Então, acredito que reflexivas, acredito que vai trazer muito mais visibilidade. A gente vai ser mais visto lá na via, né? Certo. A sociedade ainda não acostumou, né? Algumas pessoas pensam que é os agentes do Detran, os agentes de outros municípios pensam que é alguma atividade, né, extra aqui na cidade, mas não é. Nós mesmos já estamos atuando na via. Tá. Eu vou jogar algumas imagens aqui. Vamos jogar a segunda imagem, por favor, Salatiel. E eu quero já frisar que, óbvio que nós sabemos que a fiscalização e a responsabilidade pelas rodovias federais não é diretamente do DMTU, né? Como o nome já fala, são rodovias federais. Então, a fiscalização em termos de agente, né? A complementariedade dela é feita pelo DENIT, em termos de conservação, e pela PRF, em termos de policiamento. Tá? Mas não podemos desprezar que as principais vias de ligação entre os bairros de Marabá são os trechos urbanos das rodovias, né? Da BR-222, da 155 e da BR-230, que é a Transamazônica, o que, obviamente, né, impacta o trânsito urbano e mexe com o trabalho de vocês. Então, eu queria deixar isso bem claro, porque tem algumas imagens que eu vou jogar aqui, que são, obviamente, dos trechos urbanos da Rodovia Federal, e eu não trouxe o Josenilson aqui para falar sobre a administração da Rodovia Federal. Mas eu queria, porque eu sei que o DMTU participa desse debate, e isso, Josenilson, que eu estou mostrando aqui, é uma preocupação diária de todos que estão nos assistindo, né? As pessoas vão para o trabalho, vão para a escola, vão para a faculdade, né? Tem que ir e voltar, e lógico que nos preocupa a todos a questão dos engarrafamentos, do estrangulamento do trânsito, que está cada dia maior. Eu sei que a Prefeitura, através da Secretaria de Segurança Institucional, e o DMTU participa desse debate, né, junto com os conselhos, etc., tem discutido o futuro as soluções para o trânsito. E eu queria, com essa imagem aqui, te pedir para comentar um pouquinho sobre isso, não sei se o Rony também está por dentro, o que está sendo pensado para resolver isso aí. Eu sei que uma das soluções é realmente a construção de uma nova ponte. O município já anunciou que vai construir essa nova ponte, ligando o Complexo Nova Marabá ao Complexo Cidade Nova. E para o outro lado ali, né, para a saída do São Félix e Morada Nova, onde mora um contingente enorme da população de Marabá,
a gente vai ter em breve também a nova ponte rodoferroviária, que também vai ajudar nesse fluxo. Mas o que você poderia anunciar para a gente que está sendo discutido? Então, Patrick, como você bem falou, né, nosso município ele corta por 3 rodovias federais, né, a 230, a 155 e a 222, PA 150 e a 222. E se tratando das rodovias federais no nosso município, o DMTU ele tem um papel fundamental nessa discussão, porque gera esse impacto na nossa circunscrição. Sim. Então, nós tivemos várias reuniões juntamente com o DENIT, com a Polícia Rodoviária Federal, com o MP, para tratar de ações pautadas nas rodovias federais que cortam o nosso município. Perfeito. E nessas reuniões, nós tivemos aí várias sinalizações implantadas pelo DMTU, claro, com a autorização do DENIT, que ali é uma malha viária de responsabilidade do DENIT, mas como a gente tem essa relação amistosa com o DENIT, nós implantamos várias sinalizações ali no perímetro urbano da rodovia federal. E, por último... Deixa eu dar um exemplo prático aqui para a turma de casa. Eu acho que um exemplo do que tu estás falando é aqui as rodovias marginais aqui na Nova Marabá, né? As marginais... Que funcionava de uma determinada forma, eram ida e volta, vocês colocaram ela de uma forma só, mudaram os acessos. Sentido né? único. Então isso aí já foi um tipo de solução, é isso que você quer dizer, né? Isso. Também os semáforos que foram a prefeitura, através do DMTU, que fez a implantação de todos os semáforos na rodovia federal. Inclusive aqui na 33 foram trocados os semáforos, na 33, trocamos os Isso semáforos. foi investimento da prefeitura? Investimento da prefeitura. Tá. Foi implantado no posto do Bolinha, no Pedro Cavalcante, na Câmara Municipal, lá na saída ali para quem vai para Itupiranga, o semáforo ali no aeroporto, né, outro aqui no shopping. Então, todos esses semáforos na BR foi o departamento, junto com a Secretaria de Segurança, que fez essa implantação. Então, a gente tem participado desse histórico, dessa transformação da BR. Ou seja, não é por ser rodovia federal que o DMTU está tirando o seu corpo fora e dizendo assim, não, te vira que é com vocês. Não, ao contrário. Vocês têm proposto e implementado essas coisas quando o DENIT não pode fazer diretamente. Sim, porque a gente sabe que a burocracia é maior, né? Sim, porque tudo depende da burocracia, de ir para Brasília, aprovar e vir. Então, assim, o município está mais próximo da causa ali, né? Sim. Então, a gente teve essa participação efetiva, né? E nós trouxemos aí um resultado positivo para a sociedade, porque quantas vítimas não deixaram mais de acontecer, quantas vítimas fatais, depois que a gente implantou um semáforo, depois que a gente implantou uma sinalização de parada obrigatória ou outra sinalização. Então, a gente diretamente participa dessa prevenção. Importante frisar também, Salatiel, só muda aqui uma foto enquanto o Rony fala. Tem mais 2 fotos aí sobre isso. Aí tá. Inclusive, eu acho que essa aqui até, Rony, ela é um gargalo, né? Realmente gargalo, hoje, né? Sim, sim. Porque aqui a gente está justamente encontrando, né, 2 trechos da BR-230, né? Com a BR-155, que começa aqui em Marabá, e com a BR-222, se encontram ali no trevo do quilômetro 6, há uma confusão, né? Sim. Junta com os residenciais que a gente está tendo ali. Sim, perfeito. Só a questão da sinalização, nós temos hoje semáforos modernos, né, que foi implantado aí pela prefeitura. Como você bem frisou, a prefeitura poderia simplesmente falar assim, olha, é de competência, é de responsabilidade da União, então a gente não, né, poderia fazer essa vista grossa. Mas, muito pelo contrário, o departamento, né, através da prefeitura, abraçou e fez toda essa sinalização. Nós temos semáforos modernos, capazes de serem configurados pelo celular. Aí. Recentemente, a gente teve o semáforo da 33 aqui, passou aí uns 10 dias quebrado. Né? Ou seja, você tem semáforos muito antigos, que você não tem peças para repor em tempo hábil, e aí ficou, né? Aquele semáforo... Até destacar que nesse caso do período que nós ficamos sem semáforo aqui, nesse acesso da Folha 33, tinha a ver também com o roubo de cabos, né? O roubo de Sim, cabos também, que é outro problema que a gente enfrenta, né? Incrivelmente, né?
Por incrível que pareça, né? Outra situação também chata e que é um crime, inclusive, né? E que a polícia está atrás aí dessa turma que tem roubado cabos aí. Sim, tem embutido também muitos cabos, a gente já está conseguindo embutir para dificultar, né, essa prática, embora a maioria tem que ser suspenso. Eles né? arranjam jeito para tudo. Mas tem equipamentos modernos hoje capazes de serem consertados em tempo hábil para que haja essa fluidez do veículo, né? E uma maior segurança nos cruzamentos, porque cruzamento é local de acidente, né? Certo. Com relação a essa imagem, Patrick, rotatória, né? Rotatória também sempre acaba tendo um congestionamento muito grande, né? É preciso hoje em Marabá ter um plano de mobilidade urbana muito grande, como destacou nosso subsecretário Wender Moraes, que também é agente de trânsito. Na época que estava construindo, ele já deu entrevista dizendo que já não comportava, essa duplicação já não comportava o trânsito de Marabá. Eu tenho um amigo arquiteto, que inclusive talvez até esteja nos assistindo, que eu já entrevistei ele aqui várias vezes, que é o Vinícius. Ele fala a opinião dele, ele é urbanista, né? Ele fala a opinião dele que aqui nem uma passagem de nível ou um viaduto não resolveria. Ele acredita que para resolver essa situação aqui do quilômetro 6, por serem 3 rodovias muito importantes, ele vê que deveria, futuramente Marabá vai precisar fazer um arco, né, que passe por fora da cidade para comportar esse trânsito pesado e separá-lo do trânsito da cidade. Sim. Eu acho que tem lógica o que ele está falando. Mas já está sendo discutido, Patrick. Outrora aí eu estive numa reunião com a Polícia Rodoviária Federal, do DENIT, e já está sendo discutido isso, né, esse arco viário, né, esse anel viário. Anel viário, esse é o termo. Que vem ali depois Distrito Industrial? Do setor industrial e vai sair lá onde seria a Alpa. Né? Então ele vai fazer esse arco e vai tirar todo o fluxo do veículo pesado de isso dentro é antiga, da área né? urbana. Isso é ideia antiga. Isso. Ligaria a BR-155, que é o antigo trecho da PA-150, né? Antigo trecho sul, que é a saída aqui para Eldorado do Carajás, ligaria ali por dentro do Distrito Industrial, saindo lá na BR-230, na saída para Itupiranga. Né? Seria uma solução fantástica, realmente. Isso. Eu queria também destacar, Patrick, que hoje nós temos um secretário de segurança que é aposentado da Polícia Rodoviária Federal, que tem contribuído bastante nessa articulação, juntamente com a PRF, com o DENIT, por ele se tratar de um órgão federal, né? Então ficou mais fácil para que nós do município... Eu sempre falo isso, Jocenilson, você frisou bem, o Jair deve estar nos assistindo, né, que é o secretário. Eu sempre falo, Jair, nós temos que aproveitar enquanto você está aqui secretário municipal, porque o teu conhecimento da área federal, viu, Rony? Não apenas como agente da PRF, mas como inspetor. Né? Ou seja, ele está há muitos anos aqui, ele conhece como ninguém, ele é daqui, né? Então ele conhece como ninguém a problemática nossa aqui das rodovias federais e ele estando nesse momento à frente da secretaria, que hoje, a qual o DMTU responde, é importantíssimo para a gente criar esse laço aí, né? Conseguirmos aí fechar mais parcerias entre os órgãos e irmos resolvendo esses gargalos aí, como você já citou, vários aqui, né? Essa questão da sinalização, como você falou. Outro dia eu te perguntava sobre o que pode ser feito ali na entrada da Cidade Nova, né? Eu até peço... Vamos jogar aquele vídeo aqui, por favor? Tá aqui. Pode manter o nosso áudio, que a gente vai falando aqui em cima. Tá aqui, Jocenilson. Deixa a imagem passar. Aqui é justamente o acesso ao Complexo Cidade Nova, né? Onde a gente tem ali duas pontes, né? A ponte mais antiga, o outro lado foi feito. Então, dividindo ali em duas pistas hoje em dia. E mais um exemplo que eu sei que estou tirando o fato de que é uma rodovia federal, né? Continua sendo um trecho da BR-230. Mas que hoje é o grande gargalo do trânsito em Marabá. Todos nós concordamos, né? Então, quando a gente chega aí final de tarde, né? Início da manhã, final de tarde e horário do almoço, isso aí é um... Tem que falar de um sinistro. Exatamente. Não pode nem acontecer nada ali, né? Se acontecer um atropelamento, uma batida, qualquer coisa, aí realmente ninguém anda para lugar nenhum. E eu estava te perguntando, Jocenilson, até queria que você aproveitasse para falar aqui, sobre o que poderia ser feito aí nessa entrada. Eu até citei o fato da gente criar ali aquela faixa de retorno, que você... Qual que é o nome que você fala? Desaceleração. Faixa de desaceleração, né? Que seria criar uma espécie de terceira pista ali, né? Isso. Logo que entra na Cidade Nova, vai precisar tirar ali
Algumas árvores, algumas palmeiras. Algumas né? palmeiras, que eu sei que o prefeito é meio contra isso aí, mas enfim, eu sei que vocês estão em tratativas com o DENIT, eu até conversei com o DENIT, conversei com o Jair sobre isso, ele me disse que a prefeitura já havia provocado o DENIT, eu, já dando para vocês em primeira mão, viu? Conversei com o DENIT sobre isso, o DENIT nos respondeu que realmente eles foram provocados, que isso foi estudado e eles aceitam fazer isso aí, né? Estão na famosa burocracia que você citou aí, né? Envolvendo Brasília, mas que eles já admitem fazer isso aí e que eu acho que vai ajudar bastante. Pode comentar, Jacinilson. Queria até ressaltar aqui, né, que o nosso secretário foi até a ideia dele quando ele estava ainda na PRF, essa mudança ali das marginais, de se tornar sentido único. E ali foi o divisor de água de muitos sinistros que estavam acontecendo ali, porque era uma marginal estreita, de sentido duplo, e aí estava acontecendo muito sinistro, né? Então, foi uma sugestão dele, e aí foi bem louvável essa sugestão, que depois que se tornou sentido único, parou, zerou a questão de sinistro, não teve mais sinistro ali. O pessoal que fazia conversão de forma errada também, né? E acaba que ocasiona aí... Foi uma solução interessante e muito bacana. Pessoal, estão me avisando aqui que estourou nosso tempo do primeiro bloco, então a gente vai para um rápido intervalo e eu peço que você continue conosco, tem muita coisa para a gente conversar com esses dois aqui no Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Até já.
com o programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero destacar a vocês que os nossos programas anteriores ficam disponíveis no YouTube. Só digitar lá Observadores Marabá que você encontra. Então segue a gente lá, dá um joinha. Todos os nossos programas anteriores estão lá à disposição de vocês. Assim como esse também estará a partir da terça-feira, tá? A partir da terça-feira você já pode procurar lá, você vai encontrar também esse bate-papo, quem pegou aí pela metade ou quem começou a assistir agora. A gente está conversando aqui com o Josenilson, que é o diretor do Departamento de Trânsito e Transporte Urbano de Marabá, e também com o Rony Coelho, que é o coordenador operacional de transporte. Olha essa imagem que está aqui na tela. A gente acabou o bloco passado falando sobre isso, Josenilson, sobre ou seja, nós garantimos aqui, nós três, né, que com certeza a grande maioria dos acidentes ali, salvo se alguém passou mal ou alguma coisa do tipo, ou o veículo quebrou, foram sempre imprudência de um dos lados, né? Alguém furou o sinal. Isso aqui também, isso aqui é o próprio pedestre a poucos metros, né? 10 metros, eu acho que a faixa está ali, 10 metros. 10, 20 metros. Né? A faixa de pedestre está ali a 10, 20 metros. E os nossos moradores da Folha 33, né, que eu peço a eles, né, nossos queridos moradores da Folha 33, uma folha que a gente tem muito carinho, mas a grande maioria são moradores da Folha 33, infelizmente, então vocês têm que ouvir isso, né, principalmente crianças indo para a escola ou voltando da escola. Já vi mulher passar com criança de colo, com a bicicleta nas costas, atravessando ali em cima do guarda-reio, que é essa proteção divisória de pista, e atravessando, gente, colocando a própria vida em risco. Que isso? Isso é um absurdo. A poucos metros da faixa, a faixa existe para vocês. Né? Então, assim, que obrigação, né? Eu entendo que se a gente não ter visto muitos acidentes aí, é pela própria consciência dos motoristas que talvez ainda estão, né, freando ou percebendo e não estão deixando acontecer, mas as pessoas estão se colocando nessa situação. Lamentável, Josenilson. Inclusive, Patrick, nós já tivemos vítima fatal, né, a 30, 40 metros desse ponto aí, dessa faixa de pedestre da Folha 33, vítima fatal nesse ponto, onde o usuário foi atravessar fora da faixa e o veículo acabou atropelando e morrendo no local. Então, que sirva de exemplo, né? A gente não quer que mais uma vítima fatal entra na estatística de vítima desse trecho, desse cruzamento aí. Então, é importante orientar a sociedade que obedeça também a sinalização, que atravesse na faixa, que atravesse com segurança. Na hora de atravessar, bota o pé na faixa, levante sua mão, que aonde não tiver um semáforo, mas o condutor vai entender que ali tem uma faixa e o pedestre quer atravessar. Então, vai dar segurança para ele atravessar e a segurança também para o condutor parar o seu veículo com segurança. Muito bem lembrado. Então, antes de você pisar na faixa, lembre-se que você tem que dar tempo para o motorista entender o que você está fazendo, né? Então, você primeiro se posta lateralmente à pista, né, em frente à faixa, dá o sinal com a mão, demonstrando que você vai utilizar a faixa. Dessa forma, você está dando um tempo para o motorista frear, né, dependendo da velocidade em que ele esteja, ou da percepção que ele tem, se você está ali realmente para atravessar. Então, você tem que dar esse direito para o motorista se preparar para a sua passagem na faixa, né? E só para não ser injusto, né, nós sempre aqui denunciamos, sempre nos queixamos do fato de que quando essa duplicação foi feita da rodovia pelo governo federal, eu entendo que uma obra dessa magnitude, Josenilson e Rony, ela nunca poderia ter sido feita, já é uma obra moderna, foi feita agora em 2011, né, terminou em 2011, ela nunca poderia ter sido feita sem levar em conta os pedestres. Ou seja, ou uma passarela, ou uma passagem de nível, como a gente vê muito lá em Brasília, né? Não seria nenhum absurdo eles terem feito ali, né, por baixo uma passagem de nível para a gente atender esse público, atender, né, o público da Folha 33. Então, eu quero também me solidarizar com os moradores da Folha 33, que não foram desrespeitados quando da criação desse aterro para fazer a pista. Né? Então, isso eu não diminuo isso aí, eu sempre digo que é um problema,
Mas hoje já existe. E diante da existência, o que foi criado a pedido desses moradores foi a faixa de pedestre. Nós estamos falando de uma travessia, eu dei como exemplo aqui, justamente a travessia que está sendo feita de forma irregular a apenas 15 metros, né? Se muito tem ali, é 15 metros da faixa de pedestre. Então aí realmente não dá para aceitar. E sem dizer, Patrick, que nós, Departamento Municipal de Trânsito, fizemos várias ações educativas Sim. nessas faixas. Por mais que não seja jurisdição nossa, circunscrição nossa, mas com a parceria, né, com a PRF, nós fizemos várias ações educativas, né, orientando o pedestre a atravessar sobre a faixa, a atravessar com segurança, a sinalizar a sua travessia. Perfeito. Então foi feito esse trabalho pelo DMTU. Tá. Vamos jogar aquela imagem aqui, por favor, Salatiel, dos mototáxis, que eu quero que o Rony fale um pouquinho. Rony, hoje a gente tem aí, né, você estava falando sobre os modais de transporte, né? Hoje, além do transporte coletivo que a gente já falou, nós temos o mototáxi, que é uma opção que já surgiu há muitos anos, está consolidada, né? Ela é monitorada e controlada pelo departamento, ou seja, os laranjinhas, né, como o pessoal chama na rua, eles são fiscalizados pelo município, eles têm uma legislação para cumprir, eles têm que anualmente fazer também, né, uma série de situações, renovar a licença, Recolher os etc. impostos. Né? E junto disso também o táxi lotação. Eu queria que você falasse primeiramente sobre esses dois, antes da gente falar sobre o transporte acionado pelo aplicativo. Nós temos aí a Lei 17374, que regulamenta o transporte mototáxi em Marabá. E esse mototáxi, né, que hoje eles prestam um serviço aí muito bom para a sociedade, ele é gerenciado pelo DMTU. Né? Ele é gerenciado pelo DMTU, tanto o condutor auxiliar, quanto o proprietário ali da concessão, né? Ou seja, o titular. Ou seja, se você tem ali uma situação de um preço irregular, né, cobrado por esse mototáxi, você tem a quem reclamar. Porque existe uma tabela, né? Porque existe uma tabela a ser ou seja, seguida. quando for haver um reajuste, esse reajuste ele tem que ser autorizado pelo município. Tem que ser... Como houve um recentemente, né? Não está muito distante. Por força de decreto, né? Perfeito. O prefeito faz por força de decreto aquela tabela e eles passam a seguir aquela tabela, eles devem seguir aquela tabela, né? Então, caso seja cobrado um valor fora da tabela, você tem a quem recorrer, você tem a quem reclamar, né? Ou seja, isso é uma segurança para a sociedade, tá? Às vezes as pessoas não tentam reclamar, acham dificultoso, acham E é por isso dificuldade, também que eles são identificados por um número, Sim. não é isso? Que é justamente para você poder anotar o número ali de quem te eventualmente prestou um serviço ruim ou te desrespeitou de alguma forma na exploração de serviço. Sem sombra de dúvida, você tem ali a numeração no capacete, que é obrigatória ter a numeração do mototáxi, a MT. Tem a placa também, que você consegue identificar, mas identificando a numeração no colete, que é obrigatória. Que tem que ser a mesma, né? Tem que ser a mesma. Do colete e da moto. Da moto, do capacete e do colete tem que ser a mesma. Você identificando essa numeração, a gente já consegue identificar quem estava conduzindo aquele veículo naquele dia e tem como tentar reaver o prejuízo daquela pessoa. Né? E por isso, Frank, só complementando a fala do nosso coordenador, que a gente defende a tese e orienta a sociedade, o usuário, de buscar um transporte regulamentado no município, porque ele tem a quem recorrer. E se ele buscar um transporte clandestino, seja ele mototáxi, seja ele um veículo automóvel, um táxi que seja clandestino, ele não vai ter a quem recorrer. Então, a gente orienta a sociedade, busque um transporte regulamentado pelo município, pelo DMTU, que aqui a gente vai dizer os modais, né? Que é o mototáxi, é o táxi lotação, é o coletivo, é o táxi convencional e agora, por último, o aplicativo. Certo. Tá? Também tem o táxi lotação, né? Certo. Que trabalha interligando aí os núcleos da cidade. Ou seja, também regulamentado, gerenciado aí pelo DMTU. E esse pessoal também tem as rotas pré-fixadas, né? Que eles devem seguir essas rotas pré-fixadas. Também tem a questão dos valores, que também é tabelado. Ele não pode cobrar fora da tabela, tá? Os veículos são vistoriados anualmente também, não é isso? Semestralmente, os veículos são vistoriados. Semestralmente são perfeito. vistoriados. Melhor né? ainda. Ou seja, você tem ali veículos com segurança para transportar aquele passageiro, aquele usuário. Foi muito importante você falar isso, porque às vezes as pessoas acham que é o famoso barato que sai caro, né?
Às vezes elas acham que é uma grande vantagem. A gente sabe que existe clandestino, tanto de táxi lotação quanto de mototáxi, que vocês diariamente estão correndo atrás de impedir, né? Mas a gente sabe que, eventualmente, eles vão conseguir uma brecha, né? E quando você está pegando um mototáxi clandestino, uma carona clandestina, falando do táxi lotação, que não está dentro dessas regras, trabalhando dentro dessas regras, você pode sofrer um acidente, você pode sofrer um assalto, você pode sofrer um estupro, Sim. né? Várias situações que você não vai ter a quem recorrer. Vai ter direito, né? Não vai ter direito nenhum. Vai ter direito. É um serviço que não dá segurança nenhuma. Perfeito. O clandestino ele não dá segurança nenhuma para o usuário. Nós temos aí a grande quantidade de mototaxistas clandestinos que saíram da condicional do presídio. Temos pessoas foragidas, a gente já conseguiu trabalho. Olha o perigo, gente, o risco. Com a polícia, a gente já fez trabalho com a polícia, e aí a polícia consegue abordar aquela pessoa, está trabalhando de mototáxi clandestino, você vai ver, às vezes está armada, Sim. às vezes está sendo procurada pela polícia, né? Tem toda essa questão da segurança também. Então, ou seja, quando você entra num taxista clandestino, ou você pega um mototaxista clandestino, você não conhece procedência nenhuma daquela pessoa. O taxista, o mototaxista cadastrado, ele tem até que apresentar um nada consta da vida, não é isso? Criminal Nada dele, consta, não é isso? Ele tem algum registro criminal, não é isso? Sem dizer que ele tem que passar por um curso de capacitação, né, que sempre está sendo ministrado lá pelo CERT-SENAT. Ele tem que passar por esse curso, né? Ele tem que apresentar os antecedentes criminais dele no DMTU. Então, a gente tem todo um controle da vida de quem está transportando ali o usuário. Então, qualquer incidência, qualquer situação que acontecer com o usuário, ele pode recorrer ao DMTU, que ele vai ser assistido, vai ser amparado e vai ter o direito. Certo. Eu tenho muita coisa para questionar ainda, mas o nosso tempo já está estourando e tem algumas coisas que eu não posso deixar de perguntar para vocês. Então, já vou pular para essas coisas. Tem duas coisas que eu não posso deixar de perguntar, Nilson. Uma é o seguinte, sofreu um acidente hoje, né? Eu queria que falasse dos dois exemplos. Né, você está ali no centro da cidade, né, na Marabá Pioneira, ou de repente ali em volta da Praça da Cidade Nova, e dois carros se chocaram, né, não teve vítima fatal, um carro encostou no outro. O que deve ser feito, né? E se esse mesmo exemplo, se for numa rodovia federal, né? Eu sei que hoje em dia a pessoa não pode mais largar ficar ali esperando chegar o agente de trânsito e fechando, bloqueando a pista, né? Como é que funciona isso hoje em dia? Então, Patrick, o Código de Trânsito já prevê, né, essa situação do sinistro, e quando você se deparar, né, com um sinistro na via, que o sinistro, pessoal, tecnicamente a gente está falando sinistro, pode ser que o usuário ele não entenda esse linguajar, mas tecnicamente o sinistro é o acidente de trânsito. Sim. Né? Então, quando você se deparar com um sinistro ali, que você sofreu um sinistro de trânsito, você acione o Departamento Municipal, se for na circunscrição, na via local, você acione o DMTU através do plantão, do plantão, que é o 156, acione lá, 24 horas, esse número do plantão, certo. Você acione. Tá? A tia vai colocar na tela aí os caracteres. Isso. Se estiver impedindo a movimentação de outros veículos, você tira foto do local e você desobstrui ali a via, porque o Código de Trânsito já prevê isso aí, você desobstrui ali, tira os veículos do local ali do sinistro, para que a via não possa estar interditada, não estar obstruída por aquele sinistro. Ou seja, as pessoas mais antigas, elas sempre foram educadas no sentido de não mexe, teve acidente, não mexe, espera chegar a autoridade de trânsito. Hoje é o contrário, né? Hoje, você tem que tirar realmente dali para não bloquear o trânsito. Principalmente na situação que não houve vítima fatal, que é o exemplo que eu te perguntei. Sim, agora, se tiver vítima fatal, aí sim, não mexa ali, porque vai ter que passar por uma perícia, né? Aí vai ser acionado o Renato Chaves para fazer aquela perícia daquele sinistro, daquele acidente, para que possa ser feito todos os procedimentos legais. Mesmo assim, tem que acionar o DMTU para vir controlar o trânsito, né? Sim, acione o DMTU, ali, né? O DMTU vai fazer o isolamento. Se for o caso, vai fazer o controle de fluxo de veículo, né? Vai desviar o controle de fluxo para que a gente não possa também prejudicar o usuário que esteja ali
passando naquela via. Temos 2 artigos infracionais também, só para complementar. O artigo 176, quando a gente solicita a retirada do veículo. Mas a grande maioria, às vezes se percebe ali que o sinistro foi só um arranhão no carro, né? Às vezes foi só um amassadinho de leve, mas a pessoa quer reaver, né? Quer que a outra pessoa, né? Popularmente falando, que você pague aqui meus danos materiais. Mas nesse tipo de acidente, o artigo 178, ele é claro. Você deve retirar o veículo do local para que o trânsito continue fluindo normal. Se você tem ali o veículo, houve um sinistro, travou a via por inteiro, o agente chega, ele pode lavrar um auto de infração porque você não desobstruiu a via. Né? Interessante tirar foto, interessante demarcar o local. Quando o agente chegar no local, ele vai fazer um levantamento a partir daquelas informações. Ou seja, se não houve, naquele acidente ele não foi fatal, você tem o dever de tirar o veículo da via para desobstruir. E é importante salientar também, Patrick, que o DMTU, ele não faz perícia de trânsito. Ele faz um levantamento de sinistro de trânsito. Aí, o que é isso, Josenilson? Esse levantamento é para dados estatísticos, que o próprio código, lá no artigo 25, ele trata disso que a gente estava comentando. E aí eu te pergunto, mas esse levantamento que o DMTU vai fazer, ele vai valer para mim procurar meus danos materiais? Vai. Hoje a justiça, o judiciário, ele já analisa o nosso levantamento e já toma uma decisão de quem é o culpado, de quem não é. Então, o nosso levantamento, ele é válido para o judiciário. Certo. Outra coisa, a segunda coisa que eu não posso deixar de te perguntar, né? Em que casos hoje um veículo chegar a ser apreendido? Eu sei que e até você vai falar sobre isso também. Não existe mais o termo apreendido no Código de Trânsito, né? Então explica para a gente essa mudança aí, que não existe mais o termo apreendido, e quais são os casos em que a pessoa pode ter o seu veículo levado para o pátio, né? Então, a lei 13.281 de 2016, ela mudou esse termo apreensão para remoção. Então, hoje não se diz mais, o agente vai apreender o teu veículo. Ele vai remover o veículo porque está previsto no Código de Trânsito. O termo apreensão fica para quando um juiz determina uma busca e apreensão daquele bem, né? Aí sim é uma apreensão, mas o agente de trânsito, ele vai fazer a remoção do veículo ao pátio. Ok. E hoje, na última lei que o Rony falou que foi alterado o Código de Trânsito por 2 leis, a última lei, que é a 14.071, ela trouxe, né, no seu bojo lá, que somente tem 2 artigos que não tem como você não deixar de fazer a remoção, que é o artigo 230, 5º, que é o licenciamento atrasado, que a gente vai falar do que é licenciamento, o que é IPVA, que muitas pessoas ainda confundem o que é um, o que é outro, né? E trata também do artigo 231, 8º, que é o clandestino, que é fazer transporte remunerado de passageiros sem autorização do órgão de trânsito. Então, esses 2 artigos aí, nessa nova lei, ele não tem como a gente não deixar de fazer, né? Os outros artigos que tratavam da remoção, fica a critério da segurança do veículo, que isso a gente vai analisar na hora lá que ele fizer o procedimento, ele vai ver se o veículo tem segurança de transportar o usuário, e ele vai analisar. Se não tiver segurança, ele vai fazer a remoção. Se tiver segurança, ele vai lavrar o auto, vai dar o prazo para que o cidadão possa estar apresentando no órgão que sanou a irregularidade naquele E hoje o pátio é terceirizado e cada dia que passa lá está pagando aluguel, né? Nós desde 2017 nós terceirizamos o nosso pátio, né? Que para nós foi uma ótima sacada, porque nós tínhamos um pátio da prefeitura que a gente tinha muitos danos lá, teve muitos furtos, muitos roubos no pátio, né? Era o DMTU cuidando de uma coisa que tirava o tempo do que o DMTU tem que fazer mesmo, que é organizar o trânsito. Então, assim, teve muitos problemas para que a gente chegasse nesse entendimento de terceirizar essa questão do pátio, e deu certo. Hoje nós temos aí 4 guinchos à disposição do DMTU para fazer as operações. Nós temos um pátio de 20 mil metros quadrados, onde a gente Se não me engano, é lá na Sororó hoje em dia, né? Na Avenida Sororó.
Então, a questão do pátio, hoje o DMTU, ele faz o auto de infração e ele passa para a empresa. A partir do momento que ele passa para a empresa, é de responsabilidade da empresa fazer a remoção, fazer a guarda e fazer o leilão. Então, o nosso contrato com a empresa está nesses moldes. A responsabilidade da empresa é fazer a remoção, a guarda e o leilão. Certo. Só para frisar, Patrick, não sei se dá tempo. Dá sim, pode falar. A questão da remoção, né? Essa remoção, o agente remove para quê? Para que sane a irregularidade, né? O artigo... Que muitas vezes é documentação, né? Documentação. Como o Josias falou, o artigo 230, inciso 5º, e o artigo 231, inciso 8º da Lei 9.503, que institui o Código de Trânsito, ele é bem taxativo, né? Remove o veículo. Ou seja, o agente ele não tem o poder discricionário, ele tem um poder vinculado. De o decidir ato pela dele cara é da vinculado. pessoa, ele é obrigado a fazer. Ele é obrigado a fazer, obrigado. ele não escolhe o que ele vai fazer ali. Ou seja, o agente de trânsito ele tem o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, né? Uma lei federal. Ou seja, ele tem que seguir aquele manual. E quando está lá o licenciamento em atraso, ele tem o dever de remover esse veículo para o pátio. Ele faz por que ele remove? É temporário a remoção. A remoção é sanada quando ele paga o documento. Pagou, ele já pode seguir com o seu veículo normal na via, tá? Ou seja, nessas situações não cabe ao agente. As pessoas questionam também, mas eu não tenho 30 dias de carência, eu não tenho 30 dias para pagar esse documento após o vencimento? Não, não tem 30 dias. Você tem 30 dias para renovar a habilitação. Para renovar a habilitação, você tem 30 dias. Questão de licenciamento, quando se fala imposto do governo, o governo quer logo o dele. Sim. Tá? Você tem que pagar logo, não tem carência. Né? Venceu, por exemplo, você está numa fiscalização, passa uma fiscalização 11h50 da noite. Quando você volta, o sistema já mudou, talvez já está vencido ali o teu documento, né? E aí já era. Aí já era, já cabe a gente fazer o procedimento. Ainda tinha muita coisa para perguntar para vocês, nosso tempo estourou, mas eu quero agradecer muito ao Josenilson e ao Rony pela presença aqui. Josenilson, obrigado, bom dia para você. Eu que agradeço, Patrick, e me coloco à disposição, né? O Departamento Municipal de Trânsito do DMTU de Marabá está à disposição da sociedade de Marabá. A nossa missão lá é prevenir, salvar vidas, é prevenir vidas. Sim. Então, a gente está lá à disposição da sociedade para a gente estar melhorando a cada dia mais. Tá aí. Rony, obrigado também pela presença. Eu que agradeço, Patrick, agradeço aqui por estar esclarecendo algumas dúvidas aí para a sociedade. O DMTU está sempre de portas abertas, né? Se você tiver alguma denúncia com relação a mototáxi, lotação, táxi convencional, a gente está lá de portas abertas para receber. E até usando aquele mesmo número que ele falou também, que é o 156, né? 156, é a nossa né? central 24 horas, tá? Nossa central 24 horas, a gente tem equipe diuturnamente lá na via, tá? Para atender a população. Tá aí, muito bom. Espero que você de casa tenha gostado, tenha aproveitado também muitas informações aqui pelo Josenilson e pelo Rony, coisas em primeira mão, e espero que a gente tenha podido contribuir mais, né, para os motoristas, para quem usa o transporte público, para quem dirige, para quem pilota moto. Então, creio que foi um ótimo bate-papo. Então, obrigado, Josenilson, obrigado, Rony, obrigado a você que esteve aqui nos acompanhando. Um ótimo domingo a todos e até semana que vem aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.